Então, página 39, atmosfera. Vamos começar? Então, a atmosfera, ela é composta de várias camadas, como tia Carol exemplificou, né, com aquela figura, que se distribuem à medida que se distanciam da Terra, ok? Então, eu quero que vocês acrescentem aí. Nela, compõe-se 3 gases importantes: nitrogênio, oxigênio e gás carbônico, certo? A atmosfera, continuando, né? A atmosfera é a que mantém a temperatura estável. Tudo isso é para vocês estarem registrando aí, tá certo, gente? Ou você coloca num caderninho, eu acho melhor vocês colocarem no livro, certo? Então, ela é responsável por manter a temperatura estável, certo? Então, a atmosfera ela tem essa significância, essa importância de manter a temperatura estável. E assim, nós, seres vivos e seres humanos, né, vai ter algumas espécies que conseguem sobreviver a outras temperaturas, né, em outras camadas, tá? Mas seres vivos que a gente fala também envolve a natureza, certo? Então, é uma camada responsável pela manutenção da vida, certo? Uma camada também, acrescente aí, responsável pela manutenção da vida. Por isso que é importante a gente cuidar, né, do nosso planeta, porque ele está, né, atrelado ao ar, né, atmosférico, né, da atmosfera. Estão entendendo a importância desse conteúdo? E em sequência, nós temos uma figura, né? Ela representa isso aqui, só que tia Carol colocou as nomenclaturas, tá? E aí ele coloca o distanciamento de uma camada para outra, né? Não é o objetivo a gente aprender, decorar isso, não é nem aprender, é decorar essa distância em quilômetros, mas vocês dêem uma olhadinha para vocês compreenderem, né, que entre o distanciamento de uma camada, entre uma camada e outra, existe um distanciamento e, consequentemente, vai haver uma variação de temperatura. Ok? Simbora? Então, na segunda camada, após a atmosfera, né, que é a segunda camada, ela é chamada de troposfera. O que essa troposfera tem? É uma camada mais próxima à nossa superfície, que é a atmosfera. É nela onde encontramos os seres vivos, cujo habitat é terrestre. Nessa camada, há maior concentração de gases e, por isso, pesa mais que todas as outras. Também é nessa camada onde acontece a maioria dos fenômenos meteorológicos, certo? Que são os fenômenos climáticos, que é chuva, granizo, nevoeiros, todas elas, desses fenômenos climáticos, vêm dessa variação de temperatura que encontra-se na troposfera, ok? Também é nessa camada onde acontece a maioria dos fenômenos meteorológicos. Esse fato gerou o nome troposfera, que significa esfera turbulenta, ok? Então, é a maior importância para os seres vivos, né? Agora a gente vai para a terceira, que é a estratosfera. A estratosfera é a camada que concentra maior quantidade de ozônio, certo? Ozônio é um gás e nela fica conhecida a camada de ozônio. Nela fica a conhecida camada de ozônio, que funciona como um filtro que regula os raios solares, absorvendo o excesso de radiação
e deixando passar apenas a quantidade necessária para a vida na Terra e para não congelar o planeta. Na estratosfera, coloquem aí, é onde circulam os aviões. Tá certo, gente? Veja só. Na estratosfera, que é essa que a Carol acabou de ler, é o seguinte. Vão imaginando. O Sol, né? Ele emite radiações solares, tá certo? E aqui é o planeta Terra, tá certo? Né? Então, a camada de ozônio, qual a importância dela? Ela, né, em volta dela, né, do nosso planeta, encontra-se a camada de ozônio. Ela serve como um filtro solar. Um filtro solar. Já usaram? Todos já usaram, né? Ao usar o protetor solar, o que é que a gente está fazendo quando a gente usa o protetor solar? Quando a gente vai se expor, né, ao sol, numa caminhada, né, quando a gente vai à praia, ao clube, à piscina, alguma atividade ao ar livre, né, ou até mesmo em casa, através da radiação da luz, né, da luz artificial, e também em casa entra a luz solar. Então é importante a gente passar o protetor solar. Quando a gente passa, o que a gente está fazendo? Um bloqueio. Não é isso? A gente está bloqueando uma camada da nossa face, né? Cuidando dela para que essa radiação não penetre e não machuque, não venha nos machucar. Não é? Então, é a mesma coisa que acontece com a camada de ozônio. A função dela é proteger o nosso planeta, certo? Mas, porém, contudo, todavia, né, o homem, através dos gases que a gente está aqui dentro desse planeta, né, e a gente está emitindo, e que gases são esses, né? Gases que vêm poluídos dos automóveis, né, das combustões, né, das fábricas, dos aerosóis. Então, toda essa poluição, né, até mesmo do lixo que a gente joga no chão, né, e a radiação do solo vem, não consegue penetrar, ela volta mais quente, então a gente tem aquela sensação térmica de muito calor, né? Então a camada de ozônio, ela vem para proteger a gente desses maiores danos, né? Porém, com essas atitudes que nós, a gente tem que se incluir, seres humanos, estamos impactando o nosso planeta, né? Essa camada está se tornando fina, cada vez mais fina. E toda vez que ela se torna mais fina, ela é danificada, né? Ela é alterada. Olha aí, ó, o que acontece. Tá vendo? A gente vai chegar nessa parte aí do livro, mas é bom porque a gente já colocou, né, um docinho aí na boca e a gente vai só chegar ao nosso momento. Entendeu, gente? A importância da camada de ozônio. É um gás chamado ozônio, que ele tem essa função, certo? Aqui, ó. Guarda isso aí, tá ok? Vamos agora avançar para a página 40. E a gente tem mais observações também na página 40. Então, agora a gente vem para a quarta camada, chamada mesosfera. A mesosfera é uma camada onde quase não há gases capazes de reter a energia solar. Opa! Aqui a gente estava na estratosfera, sim, que é a camada de ozônio, né? O gás ozônio. É, portanto, uma camada fria. É nessa camada onde acontece a maior parte da desintegração dos corpos celestes e os fenômenos de aeroluminescência, que são gases que deixam o céu
colorido, certo? Lá é muito frio, gente. Coloque assim, muito frio, chega até menos 90 graus Celsius. Daí vocês têm noção do quanto é frio nessa camada da mesosfera, ok? Onde a gente pode observar, né, os corpos celestes. Essa luminosidade vem de lá, tá certo? Então, a gente pode considerar também que lá tem um ar rarefeito, né? E a gente pode observar fragmentos de meteoritos, ok? Vamos agora para a penúltima camada. Então, vamos lá. A ionosfera é uma camada com pouquíssimo ar, também rarefeito. Oferece resistência aos corpos celestes também. Além disso, é a camada onde a frequência de rádio melhor se propagam. Ou seja, não tem a emissão das antenas, né? Não tem a antena de rádio, né? Então, ela, para se propagar, para a gente poder sintonizar o nosso rádio, escutar nosso rádio em casa. Então, essa emissão de íons que tem na nossa antena, né? Na nossa antena não, na antena, ela chega até a camada chamada ionosfera. Gente, quando vocês estiverem escutando música em casa, né, que tiver né, a sintonia não estiver pegando e de repente pegar, aí vocês já imaginam, eita, a sintonia chegou lá na camada da ionosfera e agora eu tô escutando música. Vê que massa, tá vendo? Que tudo que a gente aprende tem um significado, tem uma importância, né? Tem uma explicação. Não é massa a gente aprender? Então, vamos agora para a última camada, a exosfera, que é a camada mais externa da atmosfera e chega a se confundir com o espaço. Nela, a quantidade de ar é muito pequena e chega a 1000 graus Celsius, gente. Nossa, né? Não há vida, né? É muito frio. É preciso ter mais cuidado com o que consumimos. Olha. E utilizamos, pois tem se verificado que a produção de determinados bens de consumo próprio, nosso, tem causado grandes estragos em camadas da atmosfera. Essa daqui, a nossa, a qual nós estamos, né? A primeiríssima, que por sua vez provocam o aquecimento do planeta e mudanças climáticas, com as consequências causadas pelo efeito estufa. Vou explicar. Gente, deu errado. O efeito estufa. Vou explicar o efeito estufa. Então, eu gostaria que vocês grifassem toda essa partezinha aqui da página, do último parágrafo, né, da página 40. Vamos compreender o que seria efeito estufa. Para vocês que estão em casa agora escutando e assistindo a nossa aula, vocês já ouviram falar efeito estufa? Efeito estufa? Que efeito é esse? O que é estufa? Né? Vamos começar por partes. Vocês já viram em novelas, em filmes ou até mesmo pessoalmente, né, plantinhas dentro, né, de um recipiente, né, ou até mesmo de um local fechado com janelas, né? E lá vai de vez em quando vai um jardineiro, uma pessoa responsável pela essa parte, né, botânica, aí vai regar, vai adubar, vai cuidar daquilo ali. Então, é como se ela tivesse sendo mantida, né, sobre uma temperatura ideal, né, para que haja vida, a continuação da vida, da manutenção daquela planta,
né? E a mesma coisa com o nosso planeta, né? O efeito estufa é aquele que traz um equilíbrio para o nosso planeta, né? Vem o ozônio, né? E cuida, né? Da radiação, a gente pensa logo do protetor solar. E o efeito estufa vem aquele para trazer uma... Vem para trazer... Me fugiu a palavra agora. Um equilíbrio de temperatura, certo? E cada vez mais aí vem, né, as observações que a gente grifou agora no parágrafo anterior. E quanto mais nós, né, vamos usando, né, através das nossas atitudes, né, o excesso dessa consumação da gente estar poluindo, da gente estar prejudicando o nosso planeta, esse efeito ele deixa de ser agradável, de ser positivo, né? E acaba aqui abafando aquilo ali e vai perdendo-se a vida, vai afetando, né, várias habitats, né, vai afetando a nossa natureza. A gente vai tendo fenômenos climáticos absurdos, diferentes, né? As estações quase não são sentidas. A gente está no inverno, mas ainda continua com muito calor, né? Ou a gente está no verão e está chovendo, então fica todo o nosso planeta ele acaba sofrendo, né? Todos os impactos que nós, seres humanos, somos responsáveis por isso, certo? Então aí na página 41 vem só para acrescentar, né, o nosso conhecimento. Ele fala que o efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre em nosso planeta, certo? É por meio dele que a superfície da Terra mantém a temperatura necessária para a manutenção de vida, ele vai trazer esse equilíbrio, né? O problema do efeito estufa, como eu falei, está no seu descontrole, né? Devido a ações poluentes do homem. Olha aí o que eu falei. Como a emissão excessiva de gases, né, que é o dióxido de carbono e outros que encontram-se em fumaças, né, em vinda de dos carros, né, de fábricas para a nossa atmosfera. E o aumento desses gases se dá principalmente pela queima de combustíveis fósseis dos veículos e das indústrias. Tá, gente? Então eu quero que vocês grifem também esse parágrafo todinho aí em cima, antes da figura. Ele é bem importante, né? É importante a gente ter ele aí. E aqui ele tá mostrando na figura, né? O planeta, tudo que ele recebe de radiação solar, ele manda de volta, né? Ele vai e as nossas atitudes, né, faz com que essas emissões voltem. Então, a atmosfera é uma camada de ar pela qual a radiação do Sol atravessa, mantendo o calor necessário à Terra. Parte dessa radiação é refletida, né? E parte dela é absorvida. Refletida, volta. E parte dela é absorvida, né? E aí vai trazer, né? Ou seja, fica retida na Terra. Com o aumento da concentração do dióxido de carbono, grande parte da radiação refletida está ficando retida na atmosfera e assim aumentando o aquecimento global, né? Então a gente vê aí as geleiras, né? As geleiras com seus derretimentos, o avanço do mar, né, gente? Então a gente vê aí vários impactos chamando a nossa atenção, né? Furacões, né, tornados, né? Falando nisso, vocês assistiram ao filme que eu passei, indicação, né, da aula passada? É um filme assim forte, mas ele mostra, né, bem direitinho aí, né, o que acontece aí, o tsunami que ele faz, tá, gente? E aqui a gente traz uma curiosidade, o livro traz uma curiosidadezinha devido ao grande problema do aquecimento global. A Organização das Nações Unidas, né, que é um órgão,
Promove reuniões com vários países do mundo para discutirem sobre os problemas ambientais causados pela poluição. É como se fosse uma reunião onde todos os países, né, dos continentes são convocados e aí eles mostram como é que está, né, cada continente, né, a influência, né, negativa, os impactos que eles vêm causando. Eles fazem uma observação geral daquele continente, como está o mundo, né, e o continente, juntando todos os continentes, e o que, é que ele está causando com o planeta. Então eles discutem, né, várias coisas importantes, né, eles traçam o que é que tem que ser feito, né, o que cada continente é responsável por fazer. Então todos têm que estar em uma só voz, tá? E discutem sobre os problemas ambientais causados pela poluição. Nesses encontros são discutidos metas e estratégias a serem colocadas em prática para a utilização consciente dos recursos naturais e a diminuição de emissões de poluentes. Em 2012, na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecido como Rio+20, foram discutidos temas como consumo consciente dos recursos naturais, redução da emissão de poluentes e maneiras de erradicar a pobreza. Né? Então, essa questão das pessoas fazerem rodízio de carros, né? Tá trocando o veículo para estar andar mais, né? Andar de bicicleta e trabalhar de bicicleta, ou revezar os carros, né? Um dia eu vou de carro, outro dia eu vou. A pessoa que vai pelo mesmo, faz o mesmo percurso, né? Me dá uma carona. Então, tudo isso a gente está fazendo medidas preventivas, educativas, né? Tudo isso em prol do quê? Do bem-estar do nosso planeta, não é isso? E com certeza vai vir também coisas diferentes, novas, né, para a gente refletir aí com esse vírus, né, que está aí no ar. Com certeza também vai ser tema aí, né, de estudos e de debates. E nós, seres humanos, o que a gente pode fazer para diminuir mais esses impactos, né, que vem nos deixando aí com muita dor de cabeça. Tá certo, gente? Então vamos fazer a nossa parte, cada um pedaço, e cada fatia, né, quando a gente junta, é um grande bolo, né? E a gente celebrar aí uma vida nova, né, ter mais cuidado, ter mais consciência, porque o planeta é a nossa casa, né? A gente mora nela, né? E se a gente tem, é como se fosse a nossa casa mesmo, a nossa residência, né? Ela precisa estar bem, precisa estar organizada para a gente ficar tranquilo, para a gente ficar em paz, para que tudo flua. A mesma coisa é o nosso planeta. Então, as nossas atitudes, a gente pensa assim, eu vou jogar um bombonzinho aqui, ninguém tá vendo, né? Mas é só um bombonzinho. Mas esse só um bombonzinho que você tá pensando, tem mais 100 pessoas, 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas que também pensam assim, né? E tudo isso vai causar impacto, né? Chega uma hora que tudo estoura, não é isso? Então, com as nossas atitudes pequenas, né? Se você não consegue, mas se todo dia você fizer alguma coisa diferente, né? Pegando seu lixo de casa, né? Fazendo selecionando, isso aqui é orgânico, isso aqui não é, né? Essa frutinha aqui, essa casca dessa frutinha, eu coloco num saquinho diferente, porque eu sei que isso aqui pode servir como adubo para quem vai recolher, né? Então, tudo isso são atitudes que a gente começa partindo da gente, né? E que quando a gente vai somar, a gente só encontra coisas positivas e a gente não pode desistir, tá certo? Vamos fazer a nossa parte, né? Para que a gente possa aí ter mais 1000 anos, né? Usufruindo daquilo que Deus deixou pra gente, tá certo? Que é a vida, tá bom, meus amores? Por hoje é só, espero que vocês tenham uma quinta-feira, ó, abençoada. Eu tô lá na nossa salinha virtual, que é o nosso grupo,
Espero que vocês interajam. Vou deixar uma atividade, né, tanto no livro como também uma atividade de desafio para vocês estarem fazendo. E por favor, vamos interagir, né, e vamos postar o nosso conhecimento, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, ó. Um beijo, segura ele aí, tá bom?